Caderno 6, hoje vamos falar sobre a pluralidade das existências, mais conhecida como lei da reencarnação. Iremos fazer uma introdução e nessa introdução uma revisão histórica bastante elaborada, onde iremos falar a relação entre reencarnação e metempsicose, reencarnação e ressurreição, a reencarnação na Bíblia e nos Evangelhos, a reencarnação e a evolução anímica, a reencarnação e a evolução do homem e ainda evidências científicas da reencarnação. Depois iremos falar nos objetivos da encarnação e, por último, iremos falar da volta do espírito extinto à vida corporal, à vida espiritual, isto é, a morte física. Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos hoje estudar o caderno 6, que versa sobre um dos 6 pilares da filosofia espírita. E eu vou, desde já, anotar aqui no quadro os outros pilares, alguns já do vosso conhecimento, outros não. Deus, imortalidade da alma, ou espírito, que é a mesma coisa, este é o 2. Como consequência, o 3 é a comunicação dos espíritos. Estes 3 pilares são já do vosso conhecimento e hoje vamos estudar o 4º pilar, que é a pluralidade das existências, ou, dito de uma forma mais sintética, a reencarnação. Irão ainda estudar o 5º, que é a pluralidade dos mundos habitados, e por último o 6º pilar da filosofia espírita, que será, em termos genéricos, poderemos chamá-lo de lei de causa e efeito, que será basicamente, este 6º pilar será basicamente estudado nas leis morais. Então, hoje especificamente vamos fazer uma introdução à pluralidade das existências, fazendo uma revisão histórica através de vários vetores. Depois iremos ver os objetivos da encarnação e, por último, a volta do espírito extinta a vida corporal à vida espiritual, isto é, a desencarnação, em termos populares, a morte física. Vamos então começar pela introdução, fazendo uma revisão histórica. Então, a lei da reencarnação foi revelada pelos espíritos desde sempre, desde que o homem existe, de uma forma mais ou menos entendível, dependendo da evolução de cada povo. A lei da reencarnação foi revelada então ao longo de um passado longínquo. Nós podemos considerar que o passado mais longínquo que é conhecido tem que ver com a Índia e com o hinduísmo, portanto a religião fundamental da Índia,
e fundamentalmente no livro dos Vedas, especificamente no Bhagavad Gita, há cerca de 5 mil anos, onde tem imensas passagens, e no vosso caderno vocês irão encontrar algumas, dizia eu, imensas passagens sobre a teoria da reencarnação. Mas podemos encontrar também no brahmanismo, nos druidas, no budismo, islamismo, na religião hebraica, que mais tarde dará origem à religião católica, ou mais especificamente ao cristianismo e mais tarde à religião católica, ao esoterismo, ao mazedaísmo, enfim, a todas as religiões, desde as mais conhecidas às outras. A teoria da reencarnação faz parte das suas filosofias. É simultaneamente difundida pelas mais antigas civilizações, como já referi, desde que existe praticamente humanidade à face da Terra. A Índia, uma vez mais, aparece em primeiro lugar como o berço dessa filosofia. A Ásia, a Grécia, a Pérsia, o Egito, Roma, a Gália, que, como já vimos, terá que ver com uma encarnação de Allan Kardec, quando ele era um sacerdote druida, pelos hebreus, por incrível que pareça, pelo próprio cristianismo. Foi também divulgada pelos vultos que pisaram, pelos maiores vultos que pisaram a Terra, desde Jesus e até antes dele, mas comecemos por Jesus, Sócrates, Platão, Pitágoras, Orígenes, Virgílio, Ovídio, mais tarde, já no século XVII, Descartes, Kant, e no século XIX, através do espiritismo, através dos espíritos, de uma forma geral. Queremos dizer ainda que Pitágoras deve ter sido, muito provavelmente, quem primeiro introduziu a teoria da reencarnação na Grécia. Isto porque ele já à época era um homem bastante viajado e terá conhecido a teoria da reencarnação ou das vidas sucessivas no Egito e na Pérsia. E então ele, vindo para a Grécia, portanto isto antes de Sócrates e Platão, vindo para a Grécia, ele divulgou nessa época, mas ele procurou divulgá-la de duas formas muito diferentes, que poderemos dizer uma forma para os iniciados, isto é, para os intelectuais da época, aqueles que estudaram afincadamente para a época a lei da reencarnação, e aí condizia bastante com aquilo, mais ou menos, que mais tarde o Espiritismo viria a estudar, e também a divulgou ao povo de uma forma geral, mas aí de uma forma distorcida. E distorcida porquê? Porque o povo dessa época não tinha ainda mentalidade suficiente para assimilar esta lei de uma forma que fosse educativa para eles. E então ele decidiu que portanto, traduzir essa ideia de reencarnação através daquilo a que mais tarde se virá a chamar a metempsicose, como uma espécie de castigo. Isto é, se vocês não se portarem bem, vocês na próxima encarnação podem renascer de uma forma diferente, até provavelmente diferente da forma humana, que iremos ver isso um pouco mais adiante ainda neste caderno. Podemos simplificar de uma forma entendível
que ele procurou aquilo que mais tarde a Igreja Católica procurou com a imagem do inferno, não é? Portanto, para que as pessoas dessa época pudessem ter um travão e pudessem ter medo das asneiras que faziam, porque poderiam vir a ser punidos numa outra encarnação. Mas isto para o povo, porque, como disse, para as pessoas instruídas que já tinham capacidade intelectual para entender a lei da reencarnação na sua essência, ela foi explicada de facto de uma forma correta. Há também um aspecto muito curioso que vale realçar, que é o seguinte: os primeiros cristãos, desde Orígenes, que é considerado o pai da Igreja, não é? Passando por Santo Agostinho, mas antes disso por São Jerónimo e mesmo São Francisco de Assis, todos eles não só acreditavam na reencarnação, como a divulgaram. E é muito curioso que é do conhecimento geral de que São Jerónimo, que viveu entre 347 e 420, um dos grandes pais da Igreja, ele foi, por ordem do Papa Dámaso, ele fez a tradução para o latim da Bíblia de então. E essa tradução, que passou a ser a tradução oficial da Igreja Católica e que em vez de Bíblia passou a chamar-se Vulgata, a Vulgata Latina, ele contempla de uma forma clara a teoria da reencarnação. Portanto, estamos a falar de um pai da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica defendia o princípio da reencarnação, olhem só, até ao segundo concílio de Constantinopla, que ocorreu. Constantinopla, como sabem, é a atual Istambul, na Turquia, que ocorreu no ano de 553. Portanto, já tinham passado 553 anos sobre o nascimento de Jesus, sobre a fundação, vamos dizer, do cristianismo. E foi então no ano de 553 que a teoria da reencarnação foi abolida dos princípios da religião católica. Mas reparem, esta abolição ganhou por 2/3. Portanto, por muito pouco ela poderia ter ganhado. Ora, também sabemos que este segundo concílio de Constantinopla ocorreu por um episódio muito curioso, que se calhar é oportuno recordarmos aqui. Nessa altura, embora já existindo papas na Igreja Católica, eles não tinham o poder, não eram os sumos sacerdotes que são hoje, porque nessa época quem mandava mais do que o próprio Papa na Igreja Católica eram os imperadores. E é por isso que este segundo concílio de Constantinopla foi o imperador Justiniano que o presidiu. E então, porque é que ele se lembrou de organizar este segundo concílio? Porque ele, casado com uma senhora que se chamava Teodora, foi, vamos dizer, massacrado por ela para que retirasse dos princípios doutrinários do catolicismo a ideia da reencarnação. Porquê? Porque ela não queria renascer numa situação dolorosa, devido ao passado que ela tinha tido. Diz-se, por um lado, que maltratava muito os escravos, mas diz-se também, não sabemos qual é a história mais verdadeira, se as duas ou se uma delas, de que ela terá tido um passado ligado à prostituição e que, não gostando desse passado, não queria de maneira nenhuma que ele viesse a ter repercussão nas próximas encarnações. E então
por isso ela pediu ao marido para que abolisse a lei da reencarnação. Bom, isto é de facto uma infantilidade, porque o facto de alguém se lembrar que não queria que ela existisse, não quer dizer que ela deixasse de existir, naturalmente. Mas foi assim, neste episódio, vamos dizer, ridículo, que se aboliu definitivamente, até aos dias de hoje, o princípio da lei da reencarnação no cristianismo. Então, continuando, vamos agora falar um pouco sobre a reencarnação e a metempsicose. Isto é, qual é a relação que poderá existir entre reencarnação e metempsicose. A metempsicose significa que o espírito de um homem, que anima o corpo de um homem, pode eventualmente, devido a situações menos recomendáveis da sua vida, reencarnar numa próxima encarnação no corpo de um animal. Claro que este princípio é notoriamente claro ao princípio da lei da reencarnação estudada no Espiritismo, visto que o Espiritismo estuda também a lei da evolução, relacionado com a lei de causa e efeito, como vimos, faz parte do 6º pilar da filosofia espírita e que ainda podemos ver no quadro. Sendo assim, então, contraria completamente o princípio filosófico da reencarnação em termos espíritas. Porquê? Porque, segundo o Espiritismo, e teremos a oportunidade de ver isto ainda em mais pormenor neste caderno, a reencarnação, portanto, cada ser reencarna no meio evolutivo em que se encontra. Isto quer dizer que se eu que já atingi a evolução que tenho neste momento, é completamente improvável, completamente impossível, segundo a filosofia espírita, regredir sob o ponto de vista de evolução atingida. Então, nesse sentido, eu posso eventualmente nesta encarnação cometer alguns erros, e cometo com certeza, porque todos cometemos, mas jamais terei possibilidade, até sob o ponto de vista técnico, de regressar a outro reino da natureza que não seja o reino hominal. Porque os animais só têm capacidades técnicas para reencarnar no reino animal e os homens no reino hominal. No reino hominal, os vegetais no reino vegetal, se quisermos voltar atrás na escala evolutiva dos seres, os minerais no reino mineral. Por isso, não, segundo a filosofia espírita, que fique bem patenteado, não cabe a teoria da metempsicose. Portanto, ela, reparem, é falsa na passagem direta da alma do animal, por exemplo. Vamos esquematizar aqui um bocadinho. Desculpem lá este interregno, mas se calhar é interessante, porque ouve-se muito falar na metempsicose, mesmo em livros, enfim, e convém que seja bem entendida de acordo com a filosofia espírita. Portanto, ela é falsa se entendermos uma passagem direta. Ela é falsa se entendermos uma passagem direta, por exemplo, do homem, por exemplo, eu, que neste momento estou aqui, e passar diretamente para um animal na próxima encarnação. É falsa.
Agora, como vamos ver no próximo capítulo de evolução anímica, ela não é falsa se entendermos que, em vez de ser uma passagem direta, que seja uma passagem gradual, lenta, porque tudo se vai encadear na natureza. Portanto, o homem não passa para um animal, o animal não passa diretamente para o homem, portanto, numa forma direta, mas, segundo a evolução anímica, ela vai acontecer lentamente, e aí já não estaremos a falar em metempsicose, mas em lei da evolução, que são coisas completamente diferentes. Portanto, então, uma passagem direta da alma animal para o homem, é evidente que haveria retrocesso. E então esse conceito está errado. Mas, se considerarmos uma passagem do vegetal lenta, não é? Do vegetal para o animal, para o homem, então, isso sim, segundo a filosofia espírita, é possível. Só que neste esquema não podemos falar como neste em metempsicose. Aqui está sim contemplada a lei da evolução, que especificaremos um pouco mais adiante, mas que este esquema nos ajuda a fazer essa pequena introdução. Então, continuando, vamos falar num outro item que também sugere algumas dúvidas, que se chama reencarnação e ressurreição. A reencarnação, como já referimos, fazia parte dos dogmas dos judeus, portanto, do Antigo Testamento. Mas não lhe chamavam reencarnação, chamavam-lhe ressurreição. Eles sabiam, ou pelo menos intuíam, eles não tinham a certeza, não sabiam muito bem exatamente como isto acontecia, mas pelo menos intuíam que a alma voltava ao corpo, mas não sabiam muito bem como é que isto se processava. Depois, o catolicismo adotou esta palavra, portanto, a palavra ressurreição, que, repito, os judeus, o significado que os judeus lhe davam era de reencarnação, mas o catolicismo adotou a palavra com um significado definido, aquele que conhecemos hoje, o de voltar à vida um corpo físico morto ou mesmo desaparecido, o que é materialmente impossível. Poderemos até dizer o que é cientificamente impossível. Mas, de facto, antes mesmo da vinda de Jesus, o princípio da reencarnação era aceite por toda aquela gente. Podemos aqui excetuar os saduceus, que eram os materialistas de hoje. Eram materialistas e, portanto, como eram, não aceitavam estes princípios, muito menos o princípio da lei da reencarnação. Um outro item de que consta o nosso caderno de hoje é a reencarnação na Bíblia e nos Evangelhos. Aqui Bíblia entendemos como Antigo Testamento, Evangelhos como Novo Testamento. Embora, sob o ponto de vista didático, nós podemos dizer que a Bíblia se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento. Corretamente seria assim: Bíblia é o conjunto do Antigo Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento
a que normalmente se passou a chamar Evangelho, ou melhor dito, Evangelhos, já que, como sabemos, é composto por 5 livros. Então, nós, neste ponto, vamos estudar, vamos ver a reencarnação do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, a crença na reencarnação da alma ou espírito, ela encontra-se em várias passagens do Antigo Testamento, mas curiosamente de uma forma velada. E nós poderemos perguntar porquê de uma forma velada? Exatamente porque as pessoas dessa altura, o povo dessa altura, não tinha capacidade intelectual, não tinha conhecimentos, desenvoltura intelectual que lhe permitissem assimilar esta verdade tão profunda e para eles tão complicada. E por esse motivo é que ela está consignada no Antigo Testamento de uma forma velada. Contrariamente ao Antigo Testamento, no Novo Testamento, ou seja, nos Evangelhos, ela está claramente expressa. E porquê claramente expressa? Porque, apesar de ter ocorrido já há 2000 anos, Jesus, com a sua vinda à Terra, com todo o manancial de conhecimentos que ele transmitiu à humanidade, fez com que as pessoas adquirissem possibilidade, capacidade intelectual para, de alguma forma, entenderem melhor este princípio. E por esse motivo ela está então claramente expressa. Curiosamente, desculpem eu voltar um pedacinho atrás quando falámos aqui no Antigo Testamento, porque os hebreus, tal como aconteceu com Pitágoras, de facto eles expressam-na no Antigo Testamento de uma forma mais ou menos velada, mas às pessoas, aos intelectuais da época, podemos nos referir também assim, ele ensina de uma forma também expressa, como através da sua filosofia explícita, que chegou até aos nossos dias, e que é a Cabala. Era um ensino secreto, portanto não era para toda a gente, era secreto, mas na Cabala nós, se quisermos verificar, encontraremos de uma forma clara a teoria da reencarnação. O nosso manual tem várias passagens também sobre os Evangelhos, sobre o Novo Testamento. Tem especificamente 2 que são muito conhecidas de todos nós, não é? Aquela em que Jesus diz que João Batista era Elias, não é? Que já veio e que os apóstolos não o conheciam, portanto está no nosso caderno, não vale a pena estarmos aqui a falar muito sobre isso. E tem também aquela passagem lindíssima, não é? Que é aquele diálogo entre Jesus e Nicodemos, que era um doutor da lei e que não conhecia a lei da reencarnação, e que Jesus fica, de facto, bastante surpreendido. Mas essas 2 passagens podem ser vistas, como referi, no nosso caderno.